Hello, how is it going, guys? Sejam muito bem-vindos à aula de número 2 e hoje eu não vou explicar aquele passo a passo, então se você não sabe de que passo a passo eu estou falando, assiste a aula número 1. Então, let's get right into the class. Bora começar com a aula. Dessa vez eu vou mostrar uma entrevista de um casal, talvez vocês já tenham visto algumas séries e filmes com eles, talvez não, mas tem muito vocabulário interessante aqui. Então, vamos lá. Primeiro passo, sem legenda. The not so newlywed game. Kristen, we asked you what is Dax's weirdest quirk? Beleza? Tenta lembrar aí a porcentagem do que você entendeu, quantas palavras você pegou. Agora, passo número 2, vamos com a legenda. The not so newlywed game. Kristen, we asked you what is Dax's weirdest quirk? Ok? E, para quem não conhece todo esse vocabulário, vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês, vou até subir um pouco essa legenda. E vamos lá. The not so newlywed game. Primeiro, the not so, o nem tanto. Newlywed. Newlywed é uma expressão para recém-casado, tá? Wed vem de wedding, casamento. E new vem de novo. Então, newlywed, recém-casado. E aí, o jogo dos nem tão recém-casados assim. Obviamente, eles estão falando com pessoas que já estão casadas há mais tempo. E aí, depois ela perguntou, Kristen, we asked you what is Dax's weirdest quirk. E aqui, vou traduzir, Kristen, nós te perguntamos o que é a mania mais esquisita do Dax. E essa frase, ela tem bastante coisa diferente. Primeiro, weirdest, quirk e Dax's. Isso aqui, tudo junto, pode ser muita informação, então vamos por partes. Primeiro, o que é quirk? Vamos lá para o nosso método infalível de pesquisar primeiro em inglês. Então, quirk meaning, o significado de quirk, pode ser a peculiar behavioral habit. E aqui, só disso aqui talvez já dê para muita gente entender, tá? É um hábito comportamental peculiar. Ou, traduzindo para o português, uma esquisitice, uma mania que você tem aí. Então, esse quirk é sempre um hábito meio estranho que a pessoa tem. Então, ela está perguntando aqui alguma coisa sobre a mania, só que tem essa palavra aqui, ó, weirdest. Weirdest. Para explicar rápido para vocês, nós temos algo chamado comparative adjectives. Então, a gente vai ter aqui vários adjetivos, por exemplo, weird, tall, big, vou colocar aqui também strong, não sei. E aqui são vários adjetivos. O que são adjetivos? São características. Então, weird pode ser estranho, tall é alto, big é grande e strong é forte. Quando você pensa nos adjetivos sozinhos, eles já são suficientes para muita coisa. Mas quando você usa ele para comparar com alguma coisa, a gente tem um pós-fixo que ajuda você a não precisar gravar muita coisa. Como assim? Se weird é estranho, quando eu falo weirdest é o mais estranho. Então, esse pós-fixo EST torna ele um superlativo. Nossa, Lucas, que loucura. O que é superlativo? Não importa. Toda vez que você tiver esse EST depois de um adjetivo, é sempre o mais de alguma coisa. Então, the tallest guy, porque a gente está usando aqui tall de alto, né? The tallest guy in my class. O cara mais alto da minha sala. Então, the tallest. Tá aqui, ó, o mais alto, né? No caso aqui, o cara mais alto. É porque tem o guy aqui também, né? Cara é guy. Então, the tallest guy in my class. Ou então, big. Então, the biggest mistake of my life. Né? O maior erro. Maior erro da minha vida. Mistake é erro. Então, quando a gente tem aqui biggest, é o maior. No caso, porque é um erro. Opa, faltou o the aqui. Então, o maior erro da minha vida. Pronto, então toda vez que você tiver um EST no final de um adjetivo, é sempre o maior ou o mais alto, é algo superlativo, tá bom? Superlativo. Para quem lembra aí das aulas da 5ª série de português, esse é o superlativo. Então, o que está faltando aqui é esse Dax's. Esse Dax's é um indicativo de posse. Como assim?
se eu tenho uma pessoa e um objeto. Vamos dizer aqui que o Dex tem um carro. Então, eu tenho Dex, que é o sujeito, e tenho car, que é um object. Para eu dizer que o carro é do Dex, eu preciso de um apóstrofo S. Então, deixa eu colocar aqui, ó, indicativo de posse. E aí eu vou colocar, por exemplo, Dex's car is expensive. O carro do Dex é caro. Então, a gente tem duas situações aqui. Situações onde o nome da pessoa não termina em S, que é o caso de Dex, termina com X, mas no caso do Lucas, que é o meu nome, ele termina em S. Aí o que você faz? Você faz Lucas assim, com apóstrofo S? Sim e não. Como assim, Lucas? Sim e não. Sim no som e não na escrita. A gente vai colocar Lucas's car is blue, por exemplo. O carro do Lucas é azul. E aí você percebe que aqui só tem o apóstrofo, não tem o S. A gente não escreve o S, mas a gente fala, porque a gente tem que diferenciar de alguma forma. Então, se eu falo Lucas' car is blue, é só o meu nome, não tem diferença nenhuma. Mas se eu falo Lucas's car is blue, agora sim você tem uma diferença. Então, quando você ouvir Lucas's, ou então, no caso da minha esposa, Laís's, é esquisito porque não é um nome americano, mas Laís's car is blue. Então, quando você tem uma palavra, um nome que termina com S e precisa colocar posse, o S vai no som, mas não na escrita. Beleza? Então, é isso. Esse é o nosso indicativo de posse. E agora dá para entender a pergunta toda, né? Kristen, nós te perguntamos qual é a mania, a esquisitice mais estranha, né? Qual é a mania mais estranha do Dex? E aí sim, agora tudo faz sentido. Como foi uma explicação bem longa, eu vou voltar aqui todo o diálogo, tá? Vamos lá. Então, o jogo dos nem tão recém-casados assim. E ela pergunta, Kristen, nós perguntamos qual é a mania mais esquisita do Dex. Agora vamos ouvir isso aqui, né? Deixa eu ler em inglês para vocês. The not so newlywed game. Kristen, we asked you what is Dex's weirdest quirk. Ouve aí. So newlywed game. Kristen, we asked you what is Dax's weirdest quirk. Beleza? Bora para a segunda frase agora. Bom, vamos lá. Now, In the bedroom or out of the bedroom? well, it's a daytime show, Okay, so out of I the bedroom, out of the suppose we're talking about out of the bedroom. No. Beleza, então duas frases grandes aí, vamos lá. Ó. Então, a gente já ouviu sem a legenda, vamos colocar a legenda aqui, a partir daqui. Now, In the bedroom or out of the bedroom? well, it's a daytime show, Okay, so out of I the bedroom, out of the suppose we're talking about out of the bedroom. No. Beleza, então vamos lá. Vocês viram a legenda agora. E ele foi brincalhão aqui, né? Porque ela perguntou qual que é a mania mais esquisita. E aí ele perguntou assim, ó. In the bedroom or out of the bedroom? Então, crianças saiam da sala. Ele pergunta dentro do quarto ou fora do quarto. Não vou me alongar muito aqui, não. E aí, continua aqui, ó. O pessoal riu e tal. E ela disse, well, it's a daytime show. Estou tendo dificuldade com a legenda. Well, it's a daytime show. Então, bem, é um show diurno, né? De horário, né, familiar. E aí ela disse, so I suppose we're talking about out of the bedroom. E aqui que é um pouco mais complexo, ó. So I suppose, então eu presumo, suppose significa presumir. So I suppose we're talking about out of the bedroom. Então, eu suponho que a gente esteja falando fora do quarto. Então, programa família. E é isso. E aí o pessoal rindo e tal, e depois foi o no, porque ela levantou a plaquinha aqui. É isso. Então, ouve de novo, sem muitas palavras complexas dessa vez, ouve de novo, sem legenda. Now, In the bedroom or out of the bedroom? well, it's a daytime show, Okay, so out of I the bedroom, out of the suppose we're talking about out of the bedroom. No. Beleza? Tenta pegar o quanto você entendeu dessas frases aí. Vamos continuar porque esse já foi. No, he has to say first. I explained this ad nauseum to you. I demonstrated. Does this tie into the quirk, perhaps?
Beleza, agora já foi bastante. Vamos voltar com a legenda. Passo 2, hein? Trecho 3, passo 2. Vamos lá. No, he has to say first. I explained this ad nauseum to you. I demonstrated. Does this tie into the quirk, perhaps? Well, then Beleza, agora que foi com a legenda, vamos palavra por palavra. Não é muito complicado esse não, tá? Vamos lá. Mas tem uma parada muito legal. Então, primeiro a entrevistadora fala assim, ó. He has to say first. Bem direto ao ponto, ele tem que falar primeiro. Então, ela está explicando como o jogo funciona, porque a Kristen não entendeu muito bem. Então, he has to say first. Ele tem que falar primeiro. Aí ele diz, ó, I explained this ad nauseam to you. Isso aqui é uma expressão muito diferente, tá? Se você usar isso aqui, parabéns, você vai tirar onda de gringo. Então, I explained, eu expliquei, nada demais. This, então, eu expliquei isso, ad nauseam to you. Essa é a expressão um pouco diferente, ó. Ad nauseam, peraí, deixa eu ver, nauseam, ok. Meaning, pronto, ó. Então, ó, tá escrevi errado, né? Assim, ó. Ad nauseam is a Latin phrase meaning to the point of nausea or to a sickening degree. Então, em inglês, é uma frase em latim que significa até o ponto da náusea ou até você não aguentar mais, traduzindo para o português mais fácil, tá? Então, se eu buscasse aqui, ó, tradução, vamos ver o que aparece. Ele explicou com a inteligência artificial muito bem, beleza. Então, até a náusea ou até cansar, beleza. Então, é isso. Uma expressão bem legal para vocês poderem usar, bem diferente, tá? Não é comum de ver isso, não. Então, eu expliquei isso até a exaustão, expliquei até não aguentar mais, to you, para você. Então, eu te expliquei isso até não aguentar mais. E aí, a entrevistadora faz uma última pergunta. Ah, não, ele diz, ó, I demonstrated, então, eu demonstrei. E aí ela pergunta, does this tie into the quirks, Dax? E ela pergunta assim, isso entra como uma das manias, Dax? Então, ela fez essa pergunta só para poder fechar esse assunto aqui. Fechou. Então, vamos de novo, sem legenda dessa vez. Sem legenda. Let's go. no, he has to say first. I explained this ad nauseum to you. I demonstrated. Does this tie into the quirk, perhaps? Well, then I'm in the... Beleza. E agora, só mais um trecho. Vamos lá? Vamos ouvir o que ela tem para falar. Does this tie into the quirk, perhaps? Well, then I'm in the wrong order. No, you're doing perfect. No, You're I'm not. Yes, you're Number gonna go one's like... on the bottom. Exactly. I get it. Beleza, vamos com legenda agora. Vamos lá. Aqui. I demonstrated. Does this tie into the quirk, perhaps? Well, then I'm in the wrong No, order. you're doing perfect. No, You're I'm not. Yes, you're Number gonna go one's like... on the bottom. Exactly. I get it. Beleza? E agora, palavra por palavra. Let's go. A partir daqui, ó. Demonstrated. Does this tie into the quirk, perhaps? Well, then I'm in the... Então ela diz aqui, ó. Well, then I'm in the wrong order. Bem, então eu estou na ordem errada. Wrong order. Wrong é errado, order é ordem mesmo. Pode ser outras coisas, tá? Em outros contextos, mas I'm in the wrong order. Eu estou na ordem errada. E aí ele diz, no, you're doing perfect. You're doing perfect. Você está se saindo perfeita, né? Tá indo tudo certo, tudo bem. E aí, por fim, no, I'm not. Foi muito rápido aqui, né? No, I'm not. Não, eu não estou, tá? Talvez isso seja simples para você, verbo to be, né? No, I'm not. E aí ele diz, ó, yes, you're gonna go like number ones on the bottom. Aqui eu vou ter que ouvir porque eu acho que cortou o diálogo, né? Entre um e outro, falou por cima um do outro. Yes, you're Number gonna go one's like... on the bottom. Exactly. Sim, ela que diz, no, mine's on the bottom. O que ela disse aqui, ó? Number one's on the bottom. O número 1 está embaixo. Bottom é embaixo, tá? E aí, ele estava tentando explicar lá para ela, mas cortou, então o número 1 está embaixo. Exactly. E aí ele diz, exactly, exatamente. E ela, oh, I get it. E esse I get it, eu quero até colocar aqui, ó. I get it é eu entendo. No caso,
eu saquei. Por quê? Get, se você for ver, ele é utilizado para várias coisas, em vários contextos, com várias traduções. Então, você vai ter que ir aprendendo conforme você vai, né? Então, I get it é eu entendo, eu saquei. Beleza? Faz sentido. E agora, por fim, vamos ouvir tudo de novo, sem a legenda. Só esse trecho aqui. Vamos lá. Does this tie into the quirk, perhaps? Well, then I'm in the wrong order. No, you're doing perfect. No, here, I'm but not. yes, you're Number gonna go one's like on the bottom. exactly. I get it. Beleza. Então, esse foi um pedaço da entrevista, tá? Senão ela vai ficar muito longa. Eu tento explicar o máximo de coisas para vocês que vocês não aprenderiam com facilidade em casa. Mas essa é uma entrevista muito legal. Caso você queira, a gente pode mandar para vocês o nome. Mas é só ler aqui, ó. How well do Kristen Bell plus Dax Shepard really know each other? Colocou alguma parte disso no YouTube, já vai aparecer a entrevista para você. Continue praticando and I'll see you guys in the next class.